Pronto. Tá. Então tá. Então tá, gente, a gente vai começar então falando do sistema linfático. O sistema linfático ele funciona a partir de mecanismos de defesa, impedindo a entrada de micro-organismos, diferenciando moléculas estranhas e iniciando reações contra as moléculas reconhecidas como perigosas. Ele é constituído por células migratórias nos órgãos linfáticos, sangue e linfa, e ele também se apresenta em órgãos estruturados, nos linfonodos, baços, timo e em folículos linfóides. O sistema linfático ele vai ter 3 tipos de barreira, né? A microbiológica, isso mesmo, na microbiota intestinal, estomacal, pulmonar, genital e superficial da pele. Mecânica, no caso da pele íntegra, cílios e mucosas nasais, mucos nasais. E química, no caso das enzimas salivares, enzimas lacrimares, secreções nasais, ácidos graxos do suor e também no suco gástrico. E aí, no caso, a imunidade ela pode ser específica ou inata, ou específica, que é adquirida. A classificação quanto aos órgãos do sistema. A gente vai ter os primários, que é o timo e a medula óssea, e eles se caracterizam pela produção das células de defesa. E depois os secundários, o baço, os linfonodos, os folículos linfáticos, tonsilas e o malte, que é o tecido linfóide associado às mucosas, tá? E aí vai ser o local de contato das células de defesa e dos antígenos. Aqui, no caso, a medula óssea, que vai originar as hemácias, as plaquetas e as precursoras das linhagens leucocitárias, né? E aí, no caso, os linfócitos e células de defesa. Então tá, começando pelo timo. O timo, ele tá localizado no mediastino, ele é formado por dois lóbulos e ele é um órgão encapsulado. Ele é um local de diferenciação, maturação e seleção de linfócitos T. Aí ele é composto, né, pelas células linfócitos T, células reticulares epiteliais, células dendríticas, macrófagos e fibroblastos. A gente vai ter 2 zonas principais, que é a cortical, é a porção periférica, ela vai envolver a porção medular. Nela a gente vai ter linfócitos T imaturos e macrófagos. Aí eu botei a imagem aqui para identificar a zona cortical, é a parte mais escura na lâmina. Nela a gente vai ter presença de capilares contínuos revestidos de pericitos, que vai formar a barreira hematotímica, que vai dificultar a entrada de antígenos do sangue, né? E é onde vai acontecer também a diferenciação dos linfócitos. E aí, já na região medular, que é essa mais clarinha, a gente vai ter os linfócitos T maduros e os corpúsculos tímicos, que também são chamados de corpúsculos de Hassall. Aí eu coloquei essas 2 imagens aqui, né, das lâminas, e eles vão estar localizados na zona medular. Vai ser composta por células reticulares epiteliais, que vão estar unidas por desmossomos, e vão ser responsáveis pela maturação dos linfócitos e também a apoptose de linfócitos autorreativos, né? Que poderiam desencadear respostas autoimunes. No aspecto da nutrição, a deficiência de zinco, vitamina A e D, ela pode causar redução do córtex, e aí a gente vai ter falha na proliferação e sobrevivência das células de defesas ali produzidas. E também evolução precoce. E aí o parênquima ele vai ser substituído por tecido adiposo e fibroso,
o que também vai resultar na redução da produção dos linfócitos T funcionais. E aí, por isso, o indivíduo ele vai ficar mais suscetível em outras infecções, porque o sistema imune dele vai estar sendo afetado diretamente, muito reduzido. Tá, então vamos para os linfonodos. Os linfonodos, eles vão desempenhar as funções de filtragem da linfa. Eles têm um formato similar ao dos rins. E eles são encapsulados também. Aí a gente vai ter a região cortical, a paracortical e a medular. Ele também vai ser formado pelo estroma, que aí são tecido conjuntivo, que vai servir de suporte e nutrição para as células e os órgãos e células de determinados órgãos, né, do corpo. E aí o estroma ele vai ter a cápsula, as trabéculas e as fibras reticulares. E aí ele tem também um hilo, né, que é o local onde penetram as artérias e saem veias e vasos linfáticos, que vão participar aí, né, da filtragem da linfa. Aí eu coloquei aqui uma foto, né, de uma lâmina, e aí essa daqui mais aproximada, aí vai ter o parênquima, que é o órgão, né, em si, ele vai ser dividido na região cortical, a paracortical e a medular. A porção cortical, ela vai ser a mais próxima, né, da cápsula, vai ser a mais superficial, depois da cápsula. Nele, a gente vai encontrar seios subcapsulares e peritrabeculares, folículos linfáticos, que são essas... Acho que dá para identificar, né, essa parte mais escura, essa porção assim mais arredondada aqui, dispersos. Já na paracortical, né, que é uma região de transição, né, da cortical para medular, a gente não vai ter folículos linfáticos, a gente vai ter a presença de linfócitos T e também células dendríticas, reticulares, macrófagos e plasmócitos. E aí, no caso da região medular, a gente vai encontrar cordões medulares e os seios medulares também. No caso, os cordões medulares, eles são cordões de linfócitos, né? E aí vocês podem ver aqui. E essa parte mais clarinha vai ser o seio medular. E aí nele vai ter linfa, e eu escrevi séculas, perdão, células provindas da região cortical. Aí uma outra foto de uma outra lâmina, num formato diferente. E é isso. Agora para o baço. O baço, ele é o órgão isolado com maior acúmulo de tecido linfóide. Ele vai ser responsável pela resposta imune dos linfócitos aos antígenos do sangue e também pela destruição dos eritrócitos, né, ou hemácias velhas. E aí ele também vai ter duas regiões, a polpa branca e a polpa vermelha. Na polpa vermelha, a gente vai ter cordões esplênicos, uma rede frouxa de células e fibras reticulares, com linfócitos B e T, e outras células de defesa também. Aí aqui na imagem CE são os cordões esplênicos, esse acúmulo de linfóides. E os S são os capilares sinusoides, e aí aqui dentro essa manchinha mais rosa é justamente tecido do sangue, né? Inclusive dos eritrócitos, essas hemácias que estiverem envelhecidas, que vão sendo destruídas ali nesses sinusoides. E aí tem também a polpa branca, né? Acho que aqui nessa imagem é melhor de perceber. A polpa vermelha, ela geralmente tem essa coloração mais rosada, e a polpa branca, ela é mais... Dá pra gente ver que ela tem uma mancha mais roxa, né, dos linfócitos, enfim. Nessa área, o tecido linfático, ele forma a bainha em torno das artérias centrais, e aí a gente vai ter a presença, né, dos folículos linfóides, com linfócitos B predominantes.
Eu acho que mais é isso, assim. Aí tem essas imagens aqui das lâminas para conseguir perceber a diferença, né, na lâmina entre a polpa branca e a polpa vermelha. E aí tem aqui, né, falando das bainhas, né, em torno das artérias centrais, a gente vai ter aqui uma artéria central, não sei se dá para ler direito, na imagem está escrito. Vou mandar para vocês depois, inclusive, os slides. Eita, amores. Voltei. Aqui, ó, a gente vai ter o tecido linfático em volta da artéria central, e aí também vão ter ó, a outra artéria central, outra central, enfim. E aí esse acúmulo do tecido linfático vai acontecer em volta dessas artérias e arteríolas. Aí, no caso da circulação, a gente vai ter a artéria esplênica ramificada, junto com as trabéculas do órgão, tá? E aí elas vão ser chamadas, né, de essas artérias trabeculares, elas vão adentrar o parênquima, né? E, gente, peraí, faltou material aqui. Mas tá, tudo bem. Eu vou complementar o slide depois e aí eu aviso vocês. Mas enfim, a gente vai ter o baço, ele também vai ter a cápsula e as trabéculas aqui. E aí, junto com essas trabéculas, nessas trabéculas vão se ramificar essas artérias, que aí vão ser as artérias trabeculares. Tá, é isso. Que faltou ali do pause, eu complemento depois. O hilo é onde vai ter maior número de trabéculas e artérias e nervos, veias e vasos linfáticos, porque é uma área de entrada de artérias, né, e saída de veias. E o estroma, de novo, tecido conjuntivo de suporte, aí a gente vai ser ele também é um órgão encapsulado, não sei se eu falei isso, e aí nele a gente vai ter as trabéculas, que vão ser também tecido conjuntivo, e a divisão é incompleta e intercomunicante. E aí, a gente tem também os tecidos associados às mucosas, são aglomerados de tecido linfático, que podem ser permanentes ou transitórios. Eles são responsáveis pelo armazenamento e proliferação de linfócitos B, não são encapsulados. E é isso. A gente vai ter outros 4 tipos de tecido das mucosas. O malte, o gout, o balde e o salt, né? O gout relacionado ao tubo digestivo, o balde bronquíolos e o salt a pele. E o malte a gente já fala mais sobre ele, né? Aí a gente destaca as tonsilas, né, como órgãos específicos que apresentam esses tecidos. E aí a gente vai ter a faringiana, a palatina e as linguais. E elas estão em posições estratégicas, né, para reconhecer antígenos transportados pelo ar e pelo alimento, né, na boca e na faringe. Aí aqui circulados são esses aglomerados de tecido, né? Aqui tem também as placas de Peyer no ilho, que são também, no caso aí não é um órgão específico, mas são aglomerados de tecido que vão estar na porção, né, do ilho. E aí também é bem tranquilo de diferenciar aqui, né, os acúmulos de tecido linfóide. E aí, no caso das tonsilas, a gente vai ter as criptas e também as trabéculas, né? No caso, o tecido linfóide ele vai se acumular em torno dessas criptas, e essas criptas elas são revestidas por epitélio estratificado pavimentoso, né? As criptas aqui, ó, circulei ela aqui, e se a gente aproximar, a gente percebe que ela é revestida de epitélio estratificado pavimentoso. E ele é contínuo como o da faringe. E aí, ó, nessa imagem, eu acho que a gente consegue ver um pouco de cada estrutura das tonsilas. E aí a gente tem os folículos linfóides, a gente consegue ver bem aqui.
em rosa. Aqui a gente tem as criptas e elas vão ser revestidas pelo epitélio. E aí as trabéculas, né, que são essa parte mais rosada, elas são de tecido conjuntivo, tá? E aí nessa imagem dá para ver bem a estrutura das tonsilhas. E era isso, gente. Perdão qualquer coisa, porque eu fico meio nervosa, não vou mentir para vocês. Mas é isso. Qualquer coisa vocês podem me perguntar agora, podem me perguntar depois no grupo. Mas é isso. Muito bem. Obrigado, Antônio. Se ninguém tiver o que perguntar, eu avanço para sistema circulatório. Já vou transmitir aqui. Hum, Deixa eu só me encontrar aqui. Tá bem. Uhum. Bom, o sistema circulatório vai ser composto por coração, artérias, capilares, veias e vasos linfáticos. Uma coisa que a gente tem que deixar claro desde o início é que todos esses órgãos vão ter uma estrutura semelhante, que é uma túnica íntima, que é a camada mais interna do órgão, que vai ser composta por uma camada de epitélio pavimentoso simples chamada endotélio. E vocês lembram lá das características do epitélio, que ele é avascular e por conta disso ele sempre precisa ter uma camada de conjuntivo abaixo dele para que ele possa ser nutrido? Então, nesse caso não vai ser diferente. Todo endotélio terá um subendotélio logo abaixo, que será um conjuntivo frouxo. Geralmente ele não é visualizado, mas é importante saber que ele existe. Todo epitélio sempre é acompanhado de um conjuntivo. Tá. Ahn, Terá também uma túnica média, que será a porção intermediária do órgão, que geralmente será composta por músculo liso e às vezes terá lâminas elásticas. No caso, isso é somente nas artérias. A gente vai ver mais adiante. E também, no caso das artérias também, elas terão uma membrana limitante elástica. Que o que é isso? Basicamente é uma fibra elástica que vai ter a interna, que divide a túnica íntima da túnica média, e terá também a limitante externa, que divide a túnica média da adventícia. Essas túnicas aparecem na artéria pelo seguinte motivo: as artérias, diferente das veias, recebem um sangue muito forte. Elas recebem o sangue recém-bombeado do coração e precisam bombear esse sangue para o resto do corpo. Então, elas precisam estar dispostas a fazer vasodilatação e vasoconstrição o tempo inteiro. Então, essas limitantes elásticas vão dar para elas essa mobilidade de contração. Enquanto que as veias vão movimentar um sangue mais fraco, um sangue que está retornando ao coração. Então, elas não precisam ter um poder elástico tão forte assim. E terá também a adventícia, que é a camada mais externa do vaso sanguíneo, feita por conjuntivo frouxo adentro não modelado, e terá os vasa vasorum. A gente vai falar sobre eles mais adiante. Bom, já que todo órgão do sistema circulatório, inclusive o coração, vão ter essa estrutura, o que vai diferenciar um órgão do outro vai ser justamente a composição dessas estruturas. A gente vai ver que a íntima da artéria não é igual à íntima da veia. E a íntima de uma artéria de grande calibre também não é igual à íntima de uma artéria de médio calibre. Falando em calibres, vamos ver aqui uma artéria de médio calibre. Primeiramente, eu vou primeiro explicar como é que a gente diferencia a artéria de veia, que a regra vai ser a mesma para todas, independente do calibre. A artéria, a gente percebe que ela tem uma luz bem proporcional. É uma circunferência perfeita, basicamente. É um círculo sem interrupções, um círculo regular, né? E ela tem uma parede bem grossa. Já quando a gente olha para uma veia, olha isso. A túnica íntima dela é completamente bagunçada, não tem nenhuma forma geométrica aqui, não tem uma circunferência formada, e a túnica dela, no caso a parede geral dela, é bem mais delgada do que das artérias, né?
Bom, diferenciar artéria de veia não é difícil. Difícil vai ser diferenciar artéria de artéria e veia de veia. Bom, a principal diferença entre as artérias de médio e grande calibre vai ser a composição da túnica média. Bom, as artérias de grande calibre vão ser chamadas também de artérias elásticas, enquanto que as de médio calibre vão ser chamadas de artérias musculares. Tem um motivo para isso. A gente observa aqui na túnica média de uma artéria de médio calibre que a composição é puramente músculo liso. A gente vê aqui, ó, aqui na base não aparece tanto, mas a gente vê a túnica íntima, a gente vê aqui as células de epitélio, aqui a gente vê uma única fibra elástica, que é a membrana limitante elástica interna, que divide a túnica íntima da túnica média. A túnica média é puro músculo liso e aqui a gente tem a adventícia, que vai ser conjuntivo. Aqui eu acho que não está tão visível, mas a gente teria também uma membrana elástica limitante externa. Bom, a túnica média da artéria de médio calibre é puro músculo, né? Mas quando a gente olha para a túnica média de uma artéria de grande calibre, a gente percebe que além de músculo, nós temos fibras elásticas. E é por isso que a artéria de grande calibre recebe o codinome de artéria elástica, enquanto que a artéria de médio calibre recebe o codinome de artéria muscular. Vamos ver umas imagens reais aqui. Bom, aqui a gente tem uma ótima imagem de uma artéria de grande calibre. Lembrando, como é que eu sei que é uma artéria e não uma veia? Luz proporcional, luz regular, né? E parede com tamanho proporcional à luz. Ou seja, luz regular, uma boa forma geométrica e uma parede bem grande. Aqui é túnica íntima, é a camada mais interna do órgão. Vai ter aqui, a gente vê aqui um pouco mais forte a lâmina elástica, a limitante elástica interna, dividindo a túnica íntima da média. E quando a gente olha a túnica média, a gente vê um monte de ondulação. A gente viu lá na histologia 1 que essas ondulações são fibras elásticas. E aqui a gente tem a adventícia, que vai ter conjuntivo, tecido adiposo e o vasa vasorum. O que é esse vasa vasorum? Bom, todo mundo sabe que a função de um vaso sanguíneo é nutrir os órgãos e tecidos do corpo, com nutrientes, oxigênio, né? Mas quem é que nutre o vaso sanguíneo? Bom, no caso da artéria, a gente tem que entender que o sangue que circula pelas artérias já é um sangue rico, é um sangue nutrido, é um sangue rico em oxigênio e nutrientes. Então, a artéria vai se nutrir do próprio sangue que passa por ela, através da difusão. Já a veia não. O sangue que circula pela veia é um sangue rico em gás carbônico, não é um sangue nutritivo. Então, a veia vai depender do vasa vasorum. Vasa vasorum, do latim, significa vaso dos vasos, que basicamente vão ser pequenos vasos sanguíneos que se encontram na túnica adventícia e vão dar nutrição para esse vaso. Tá, mas por que aqui a gente tem um vaso sanguíneo numa artéria? Bom, o vasa vasorum, ele pode aparecer nas artérias de grande calibre. Por quê? Porque apesar delas conseguirem se nutrir do sangue que circula por dentro delas, as artérias de grande calibre elas têm um tamanho muito grande. Então o processo de difusão tradicional não vai ser suficiente para nutrir esse órgão inteiro. Então as artérias de grande calibre também vão precisar do vasa vasorum, mas é só elas. As artérias de tamanho menor não. Tá, vamos continuar aqui então. Ok, de artéria é isso. A artéria de grande calibre vai ter fibra elástica dentro. Ah, uma coisa. Deixa eu ver umas imagens aqui. Precisava de uma imagem que destacasse bem a fibra, a limitante elástica interna. Aqui. Aqui nós temos uma artéria de médio calibre. Novamente, vemos que é uma artéria porque a sua luz é bem circular e a sua parede é bem grande. Se a gente der um zoom, a gente vê que na túnica média não tem fibra elástica, é puramente músculo liso. Porém, aqui em cima, a gente tem uma única fibra elástica. Essa fibra elástica vai ter a limitante elástica interna. Por que a gente não consegue ver
essa fibra elástica das artérias grandes? Gente, não é que não exista. Elas estão por aqui. Tanto a limitante interna quanto a externa estão por aqui. Mas como é que eu vou encontrar uma fibra elástica específica se a túnica inteira é fibra elástica? Não tem como. Então, por mais que elas estejam por aqui, elas estão indiferenciáveis. Já na artéria média, como a gente não tem fibra elástica, é fácil encontrar uma fibra elástica, ela se destaca, né? Nessa lâmina em questão, eu acho que não dá para visualizar a limitante elástica externa, mas ela está por aqui. E a interna está aqui bem nítida. Uhum. Ah, aqui embaixo a gente tem uma veia. A gente percebe logo de cara uma diferença bem clara entre a luz das duas. A gente vê que a luz da artéria é bem circular, bem proporcional, bem regular, enquanto que a da veia é bagunçada. Uma outra diferença também é que a túnica predominante da artéria terá sempre a túnica média, sempre terá a maior túnica das artérias, enquanto que a maior túnica da veia terá a adventícia. E a íntima vai ser parecida nas duas. Aqui, a túnica íntima da veia não tem segredo, é um endotélio, seguido por um subendotélio, seguido por um pouquinho de conjuntivo. Depois a gente vê uma túnica média bem pequenininha e uma baita de uma adventícia. Aqui ao contrário, a gente vê uma baita de uma média e uma pequena túnica adventícia. E aqui tecido adiposo em volta. Tá. Aqui em outra coloração, uma túnica média de uma artéria de grande calibre. Aqui a gente não consegue diferenciar se é artéria ou se é veia, porque a gente está enxergando apenas a túnica média. Mas a gente tem que lembrar que o único vaso sanguíneo que vai ter fibras elásticas é a artéria de grande calibre. Então a gente sabe que isso aqui é a túnica média de uma artéria de grande calibre, porque a gente vê aqui essas ondinhas. Essas ondinhas são as fibras elásticas de tecido conjuntivo. Aqui é a mesma coisa. A gente vê aqui a túnica íntima. Esses pontinhos aqui bem pequenininhos vão ter as células de epitélio, o endotélio, né? Ah, lembram que lá na histologia 1, quando a gente estudou o epitélio polimorfo, o epitélio de transição, que era o epitélio da bexiga, a gente chamava ele também de epitélio de urotélio, que era o epitélio típico do sistema urinário? Pois é, aqui o endotélio vai seguir a mesma lógica. Vai ter um epitélio clássico do sistema circulatório, então ele pode receber o codinome de endotélio, assim como o epitélio polimorfo pode ser chamado de urotélio. Enfim, aqui o endotélio vai ter logo abaixo o subendotélio, que quase nunca é diferenciável. Então a gente parte para a túnica média e a gente vê aqui várias ondinhas, que vão ter as fibras elásticas características de artérias de grande calibre. Uhum. Tá. Vamos falar sobre as veias então. As veias vão seguir, como eu havia dito, uma íntima, uma média e uma adventícia, isso é clássico de todo o sistema. Elas também vão ser classificadas em grande, médio e pequeno calibre. Ah, por que eu não falei da artéria de pequeno calibre ainda? A gente vai falar sobre as duas juntas depois, tanto sobre a veia quanto sobre a artéria de pequeno calibre. A veia de grande calibre, deixa eu pegar aqui uma imagem de uma veia de médio calibre. A principal diferença entre elas vai ser isso aqui. Ó, a gente vê que partindo da túnica íntima de uma veia de médio calibre, a gente vê o que parece ter uma ramificação. O que é isso? Essa perninha que está entrando aqui, basicamente é a válvula. O que é a válvula? A válvula vai ter uma estrutura exclusiva da veia de médio calibre e ela vai servir para impedir o refluxo sanguíneo. Então essas válvulas vão aparecer muito nos membros inferiores, que são locais do corpo em que o sangue precisa lutar contra a gravidade. A túnica, quer dizer, a veia de grande calibre não vai ter essas invaginações. E uma outra diferença é que a túnica adventícia da artéria de grande calibre vai conter músculo liso cortado transversalmente. Esse vai ser a veia de grande calibre vai ter o único vaso sanguíneo que vai ter o único vaso sanguíneo que vai ter músculo liso na camada adventícia. A gente vê que as artérias têm muito músculo liso na camada média, algumas veias também vão ter músculo liso na camada média, mas a veia de grande calibre vai ter o único vaso sanguíneo com músculo liso na adventícia.
Mas a principal diferença com certeza vai ser essa da química, que é muito mais fácil de perceber. E novamente a gente percebe que é uma veia pela irregularidade da sua luz e pela falta de espessura da sua parede. Tá. Outra coisa. Eu havia comentado que sobre os Vada Vasorum, que servem para nutrir os vasos, o Vada Vasorum vai aparecer em quase todas as veias, mas nas artérias é só nas maiores. Agora, partindo para artérias e veias de pequeno calibre, algumas literaturas vão considerar que arteríolas e vênulas são a mesma coisa. Algumas vão dizer que a artéria de pequeno calibre é uma coisa e a arteríola é outra, vão dizer que veia de pequeno calibre é uma coisa e vênula é outra, mas enfim, a professora Rose, pelo que eu vi do material dela, parece ser da linha que considera arteríola e vênula como vasos de baixo calibre. Então, é assim que eu vou explicar por aqui. Basicamente, a arteríola. Eu tenho uma imagem aqui. Só que eu acho interessante. Aqui, ó. Essa ilustração mostra a diferença entre uma artéria de médio calibre e uma de grande calibre. As diferenças vão ser que a artéria de ah, médio calibre vai ter somente músculo na composição, não terá fibra elástica, enquanto que a artéria de grande calibre terá fibra elástica. Aqui eu acho que está ao contrário. Aqui consta que a fibra. Quer dizer, a artéria de médio calibre tem vasa vasorum, mas seria o contrário, né? Essa imagem aqui. Bom, uma coisa legal de comentar é que conforme o sangue se afasta do coração, as suas artérias vão diminuindo de tamanho. Ele primeiro entra em contato com a artéria de grande calibre, que, pelo que eu entendi, parece que tem somente uma, que é a aorta, maior artéria do corpo. Depois ele vai para as artérias de médio calibre, depois para as arteríolas, que vão ser as menores artérias, e vai para os capilares. E aqui começa a aumentar o tamanho. Elas vão para as vênulas, que são o primeiro caminho da troca venosa de sangue, depois para veias, depois para veia cava, que pelo que eu entendi também é a única veia de grande calibre do corpo. Aqui uma outra imagem que mostra a mesma coisa, mostra aqui o caminho do sangue. Nessa imagem, aqui novamente uma diferença entre a artéria de grande calibre e a artéria de médio calibre. A gente vê que a artéria de médio calibre tem fibra elástica e a de médio calibre tem só músculo. E aqui a gente tem uma arteríola e uma vênula. A gente vê que a arteríola e a vênula, elas têm uma estrutura quase que é quase que a mesma estrutura de uma artéria e de uma veia de médio calibre, e o que vai mudar é que elas são infinitamente inferiores, né? São muito menores. A arteríola, que é a artéria de pequeno calibre, ela vai ter de uma a três camadas de músculo, e muitas vezes ela vai dar um aspecto de um círculo dentro do outro. Enquanto que a vênula vai ter basicamente uma única camada de endotélio. Percebam que nas duas a gente não consegue diferenciar a túnica íntima de média de adventícia, porque é uma estrutura muito minúscula. E a vênula vai ser igual uma veia, né? Vai ter uma parede mais fina, que é da arteríola, uma luz um pouco mais irregular, e vai ter essa estrutura bem pequenininha aqui. Não tem muito o que falar sobre as duas, são bem simples ambas. Uhum. Aqui novamente, ó, uma arteríola com uma parede um pouco mais grossa que a vênula. A vênula quase que é um buraco completamente em branco, uma única camada de endotélio. Aqui a gente tem uma vênula cheia de sangue. Aqui novamente uma arteríola. Aqui uma vênula meio que 50% sangue ali. E a gente vai ter então os capilares. Os capilares vão ser os menores vasos sanguíneos. E eles é que vão fazer a transição entre o sistema arterial e o sistema venoso. Não tem muito o que falar sobre eles, são estruturas extremamente simples. Podem ser, num corte transversal, vão parecer quase que um círculo completamente em branco, com algumas hemácias ao seu redor. E no corte longitudinal vão parecer um, um canudo em branco, por assim dizer. Vai ser uma coisa. Esse formato aqui não será circular, será horizontal. E será quase que completamente em branco também, com um endotélio ao seu redor. A regra se mantém. Como é um vaso sanguíneo, tem endotélio. Tem aqui os tipos de capilares, eu acho que não precisa levar eles em consideração, porque existem três tipos de capilares, só que eles são indiferenciáveis na microscopia, então não tem muito o que comentar sobre eles. Falando então sobre o coração,
Deixa eu pegar minhas anotações de coração aqui. Tá. O coração vai ser um órgão extremamente simples, tanto é que no livro a gente tem somente 2 slides a respeito de coração. E ele vai seguir a estrutura que a gente comentou antes. Claro que ele não será dividido em túnica íntima, média e adventícia, mas terá as suas túnicas equivalentes, né? Ele será... Deixa eu ver se eu tenho imagem boa de coração aqui. Uhum. Aqui. Bom, a maior camada do coração com certeza será o miocárdio, que é a sua camada intermediária, e ela será composta por músculo cardíaco. A gente viu lá na histologia 1 que a principal característica do músculo cardíaco é ter os discos intercalares. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Lembrando que o miocárdio, ele pode tanto aparecer os músculos em corte transversal quanto em longitudinal. Vamos torcer para que seja mais longitudinal, porque é no longitudinal que a gente vai perceber os discos intercalares, que são essas estruturas que vão contra o fluxo da fibra, vão no sentido oposto, né? E caracterizam esse músculo. Então, o miocárdio, que terá a camada intermediária, terá o endocárdio. Meu Deus, não acho imagem de endocárdio? Tá, vai ter que ter essa aqui mesmo. Não gosto muito dessa imagem, mas vai ter que ter. O endocárdio vai ter o equivalente à túnica íntima. É a camada mais interna do coração. E vai ter um endotélio, apoiado sobre subendotélio, né, tecido conjuntivo. E ele vai ter também as fibras de Purkinje, que vão ser os órgãos responsáveis por conduzir o impulso elétrico do coração. Acredito que sejam esses feixes longitudinais aqui, a imagem não destaca tanto. Eu acho que os slides da professora têm uma imagem que mostra bem as fibras de Purkinje. Deixa eu procurar aqui. Aqui é um corte transversal de fibra de Purkinje. Essa estrutura aqui não tem muito o que comentar sobre. Se vocês verem uma estrutura parecida com essa, não tem como ter qualquer outra coisa. Deixa eu silenciar um WhatsApp aqui. Tá. Então, o endocárdio é a camada mais interna, o miocárdio a intermediária e terá também o epicárdio. O epicárdio, ele terá em sua predominância tecido adiposo e terá vasos sanguíneos. E assim como o endocárdio tem o endotélio, o epicárdio terá o mesotélio, que é a mesma coisa, só muda o nome. É um tecido epitelial plano simples que reveste essa camada. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa para comentar. Tá, já conversamos sobre a diferença de artéria e veia. Já conversamos sobre a diferença entre... Deixa eu ver se aqui nos vídeos tem algo legal pra gente comentar. Aqui um capilar, ó. É o menor vaso sanguíneo de todos. Aqui, ó. Aqui, primeiro, a gente já mata de cara que é uma artéria, porque a parede é muito grande e a luz é bem proporcional. E como a gente está vendo aqui fibras elásticas, com certeza é uma artéria de grande calibre. A túnica média de uma artéria de grande calibre. Aqui a gente teria a túnica íntima, que são os epitélios, e aqui a túnica adventícia, que é onde vai ficar os vasa vasorum e o tecido adiposo. Aqui um coração. Gente, o tecido cardíaco quase sempre vai ter essa coloração mais azulada. Não? Ele vai fugir um pouco dos tons de rosa e vermelho que a gente vê nas veias e artérias e vai ter esse tom mais azulado. Esse aqui teria então um miocárdio. E aqui, por ter vaso sanguíneo e tecido adiposo, com certeza é um epicárdio. Novamente, a gente sabe que isso aqui é uma artéria pela regularidade da luz e proporcionalidade da parede. E a túnica que a seta aponta é a túnica íntima. Aqui seria a média. A gente vê que essa daqui é uma artéria de médio calibre, porque a gente não enxerga fibras elásticas aqui no meio dela. Esse aqui seria o endocárdio, né? Isso aqui seria o endotélio, camada de epitélio do coração. Isso aqui seria uma veia, porque a gente vê que a estrutura da veia parece um bumerangue, né? Não está nem um pouco proporcional, nem um pouco regular. E a gente vê, a partir dessas estruturas aqui, que são as válvulas, que é uma veia de médio calibre.
Inclusive aqui embaixo a gente vê uma artéria. Olha a diferença do formato dela para o formato de uma veia. Isso aqui é uma fibra elástica. Onde é que tem fibra elástica? Na túnica média das artérias de grande calibre. Isso aqui seria uma arteríola, né, que é a menor artéria de todas. Aqui seria um capilar, ó. Essa imagem já apareceu antes, né? Só que antes ela perguntava da túnica íntima, agora a pergunta da adventícia. Ok, deixa eu ver o outro vídeo aqui. Eu vou um pouco mais rápido aqui, que eu acho que não vai ter muita novidade por aqui. Bom, aqui a gente vê uma artéria de grande calibre. Por que eu sei que é de grande calibre? Sendo que, por mais que o aumento não esteja adequado para a gente visualizar as fibras elásticas, se a gente vê vaso sanguíneo na túnica adventícia, a gente sabe que isso aqui é um vasa vasorum e a única artéria que tem vasa vasorum é a de grande calibre. Lembrando que tudo isso aqui que eu tô vendo é do site da Historrap, ok? Recomendo que deem uma olhada lá, tem muito material legal por aqui. Ahn, Olha só que interessante. Percebam que nessa artéria, a túnica média tem uma coloração um pouco esbranquiçada, né? Mas quando a gente vê aqui na túnica íntima, a gente vê a cor ficando mais forte. Essa cor mais forte seria a limitante elástica interna. Ela só é visível na artéria de médio calibre porque elas não têm fibras elásticas. Então, por mais que elas também existam nas artérias de grande calibre, não dá para diferenciar, porque o excesso de fibras elásticas confunde. Hum, tá. Novamente, como eu disse, algumas literaturas vão chamar isso aqui de arteríola e outras vão chamar isso aqui de vênula. Aqui a imagem está classificando como artéria de pequeno calibre e veia de pequeno calibre. Dá no mesmo. Opa, tá. Aham. Veia de médio calibre. É uma veia de médio calibre pela presença das válvulas, né? Hum, pessoal. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre sistema circulatório. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu posso encerrar por aqui. Alguém quer se pronunciar? Não? Bom, então agradeço a presença de todo mundo e boa noite para vocês.